Amém, glória a Deus. Meus irmãos, vamos à palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 17 ao versículo 30. Hoje, como é um domingo de Páscoa, já foi falado aqui sobre Páscoa, já foi lido sobre Páscoa, já foi apresentada uma peça que tem relação direta com a Páscoa, e não será diferente a mensagem, também será sobre Páscoa, né? Então vamos ler aí, numa outra ocasião, que tem relação com todos esses acontecimentos da Páscoa. Primeiro, Mateus 26, 17 ao 30. Numa segunda leitura, nós vamos ler 1 Coríntios 5, versículos 7 e 8. Então, Mateus 26, 17 ao 30 diz assim: No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrasse na cidade, procurasse um certo homem e lhe dissesse: O mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus o havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, e enquanto estavam comendo, ele disse: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer, um após o outro: Com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: Aquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: Com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: Sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8. Diz assim: Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? Muito bem, estamos num domingo de Páscoa, em que boa parte do mundo é comemorado a Páscoa nesse dia. Em outros lugares não, mas principalmente aqui no Brasil, um país cristão, predominantemente cristão, nós comemoramos a Páscoa do Senhor. E aqui nós vamos entender o significado da Páscoa e como nós, crentes, protestantes, a comemoramos, né? Então essa data é definida como a data de Páscoa. Não sei se você sabe, mas esse dia de hoje, ele é o que dá referência para muitos outros dias, principalmente feriados, que você e eu adoramos, né? É a partir da data da Páscoa. Por exemplo, curiosidade, o carnaval acontece 47 dias antes da Páscoa, né? Carnaval que tem o significado de adeus à carne, né? Esse foi instituído há muitos anos atrás, baseados em culturas pagãs, e posteriormente a Igreja Católica no século X incorporou o carnaval, instituiu como uma data, como se fosse assim: até aqui nós aproveitamos,
né? Vivemos o carnaval. A partir de agora nós vamos entrar na quaresma. E aí então nós vamos nos guardar para o Senhor. Na quarta-feira é chamada quarta-feira de cinzas, que é 46 dias antes da Páscoa. Então lá atrás já está ligada a referência do dia de hoje, né? Marca o início da quaresma. O que significa quaresma? 40º dia, vem de quadragésimo ou de quadragésima, né? Nesse dia, pela Igreja Católica, e tem outras religiões também, é pregado que é um momento de penitência, de conversão, de deixar aquilo que não agrada a Deus. Nós não comemoramos, porque nós entendemos que todos os dias é dias de deixar o pecado para trás, a carne, e todos os dias é dia de conversão, todo dia é dia de se prostrar diante do Senhor, reconhecer o pecado, pedir perdão, né? E aí então a gente entra naquilo que é chamado aí tradicionalmente a Semana Santa. Domingo passado foi o domingo de Ramos, né? Que é também muito comemorado pela Igreja Católica, faz referência à entrada de Cristo em Jerusalém, quando os ramos são colocados para que Jesus entre em Jerusalém, né? Então é o início da Semana Santa. Depois, quinta-feira santa, né? Para muitos foi ponto facultativo, inclusive para nós da escola, da educação, serviço público, quinta-feira foi ponto facultativo, porque é comemorada a Quinta-feira Santa. O que seria a Quinta-feira Santa? Para a gente entender, chegar onde a gente precisa chegar. A Quinta-feira Santa, porque foi o dia da leitura que eu fiz hoje, que é a leitura da ceia, a última ceia do Senhor. Teria acontecido numa quinta-feira, antes da Sexta-feira Santa. Aí vem nessa Semana Santa, que foi sexta passada, Sexta-feira Santa. Por que é a Sexta-feira Santa? Para os católicos, porque é o dia em que Jesus foi crucificado, né? Então é chamada Sexta-feira Santa. Muita gente guarda também de forma especial esse dia, não comendo carne de boi, comendo peixe apenas e outras coisas mais que geralmente guardam como um momento especial oferecido a Deus também a Sexta-feira Santa. Também 40 dias depois da Páscoa é comemorada a Ascensão do Senhor, 50 dias depois da Páscoa, o dia de Pentecostes, onde acontecem as cavalhadas, folias, algumas folias, né? Para nós todo dia é dia de Pentecostes, todo dia é dia de receber o Espírito Santo em nossas vidas, por isso nós também não comemoramos esses dias, né? E aí depois vem o próximo feriado que você já está ansiando que ele chegue, que é o feriado de Corpus Christi. O que tem a ver o feriado de Corpus Christi? Ele é 60 dias depois da Páscoa, né? Comemora a presença real de Jesus na Eucaristia, a transubstanciação no pão e no vinho. Nós comemoramos isso? Também não comemoramos. Por quê? Porque nós não cremos na transubstanciação. O pão e o vinho que aqui está posto, o pão e o suco de uva para ser mais exato, ele representa, ele simboliza na ceia o corpo de Jesus e o sangue de Jesus oferecido por nós, mas ele não se transforma. Então a Semana Santa, para os católicos, é onde se comemora a transformação, né? A Bíblia não ensina sobre canibalismo, comer carne humana nem mesmo de Jesus Cristo. Para nós é um símbolo, e quando nós alimentamos, nós estamos crendo que nós estamos no gesto simbólico, se alimentando do corpo de Cristo. Então, para nós protestantes, para nós entendermos esse contexto todo, o que nós comemoramos disso? De forma ainda diferente, nós comemoramos o domingo de Páscoa. Somente isso. O protestantismo, ele é uma cultura, ele é uma teologia minimalista. O que é minimalista? A gente se apega àquilo que é essencial. E o essencial aqui é: Jesus ressuscitou no domingo. Então nós celebramos a Páscoa, né? Mas o que define a Páscoa, para ela dar referência a isso tudo? Como que se estabeleceu que hoje seria a Páscoa, né? Para que ela fosse a referência para antes e depois de cerimônias religiosas e de feriados. Isso foi decidido lá no Concílio de Nicéia, em 325 a.C., pela Igreja Católica. Decidiu-se que o equinócio do dia 21 de março, o que é o equinócio? O dia
que tem a mesma duração o dia e a noite. Então diz que o equinócio do dia 21 de março serviria como referência. Então a Páscoa vai acontecer no primeiro domingo, após a primeira lua cheia, depois do dia 21 de março. É só uma curiosidade para você entender. Porque tem ano que é numa data, tem ano que é noutra, não é assim? Né? É só uma curiosidade para você entender. Então foi decidido pela Igreja Católica, 21 de março. Lá ainda não existia, quando foi decidido, a igreja protestante, era a única igreja que tinha, né? Então lá foi decidido que após o dia 21 de março, né, viria a primeira lua cheia, e após a primeira lua cheia, é o que está acontecendo hoje, primeiro domingo. Tá bom, curiosidade sobre o que nós vivemos e entendemos como nós protestantes lidamos com essas datas. Nós só comemoramos a Páscoa, apesar de que, sendo cidadãos de um país que é cristão e que a cultura católica foi a formação desse país, nós estamos nos feriados, pegamos a parte boa de descansar nos feriados que são baseados nessa religiosidade aqui. Mas e a instituição da comemoração da Páscoa, da celebração da Páscoa? Não falando de dia, mas o primeiro evento, vamos relembrar? Todo mundo aqui sabe disso. O povo de Deus ficou cativo no Egito, foi? A Bíblia diz que a família de José, primeiro José sobe ao Egito, depois sobe a sua família, o povo começa a crescer no Egito, a sua família, outros povos vêm, e eles se estabelecem no Egito, mas lá eles se tornam escravos dos egípcios, não é? Um dia Deus levanta um homem para ser o libertador deles, tirar eles da escravidão e levar para uma terra que o próprio Deus prometeu. Quem foi esse homem? Moisés. Deus levanta Moisés, criado num palácio real, para então tirar o povo do Egito. Faraó quer deixar o povo sair do Egito? Não quer deixar. Por quê? Mão de obra gratuita, são escravos. Quando eles ameaçam sair, a coisa se aperta. Deus envia 10 pragas, levanta então Moisés e o seu irmão Arão para retirar esse povo do Egito. Acontece até a 9ª praga e Faraó não deixa o povo ir, faz promessa que vai libertar, diz que agora vai mesmo, porque não está aguentando as moscas, a doença no gado, o enxame de gafanhotos. Enfim, na 9ª praga, Deus fala para Moisés falar para o povo: vocês vão se reunir. A 10ª praga é a praga em que vai passar um anjo da morte e vai matar todos os primogênitos do Egito. Vocês, sendo o povo de Deus, vocês vão fazer uma celebração para que a morte não chegue na casa de vocês. Deus então fala para aquele povo matar um cordeiro sem defeito, oferecer aquele cordeiro para sua família, fazer uma celebração com sua família. Era um cordeiro para cada família. Comer naquele dia pão sem fermento, né? Hoje os judeus ainda comem, que é a matzah, que é pão asmos ou ázimos, que simbolizava o quê? Humildade, para eles comerem aquilo, simbolizando um pão sem fermento, um pão que não havia contaminação, que não havia fermentado ainda. É chamado por algum pão da pressa, não dava tempo de fermentar. Então vocês vão fazer o pão, assar o cordeiro e já vão comer, porque o anjo da morte vai passar e vai matar todos os primogênitos. Porém vocês vão pegar o sangue desse cordeiro que vocês mataram e vão passar nos umbrais, vão passar lá nas suas portas, né? Vão passar em cima das portas da casa o sangue. E quando o anjo da morte passar, o anjo da morte vai matar todos os primogênitos aonde não houver o sangue. Se o sangue estiver no umbral da sua porta, você não vai sofrer dano nenhum, nem sua família, e o primogênito da sua casa não vai morrer. E é isso que acontece. Eles oferecem o cordeiro sem defeito, passam o sangue nos umbrais, e isso se torna para eles. Comem ervas amargas também, tem ervas amargas também, que simbolizavam o sofrimento que eles tinham acabado de passar também no cativeiro egípcio.
A partir daí, essa festa se torna permanente para os judeus, e quando eles saem para o deserto, acontece a 10ª praga, Faraó não aguenta, libera o povo, eles vão embora para o deserto, e eles continuam a comemorar aquela data anualmente, como o dia em que eles foram libertos do Egito. Então isso é o significado para o judeu. É a mesma coisa para nós? Não é a mesma coisa. Apesar de citarmos, entendermos o contexto, não tem o mesmo significado para nós que tem no judeu, para o judeu. No Novo Testamento, como que isso é narrado? É aquilo que eu li aqui na passagem que eu li. A última ceia de Jesus com os discípulos está na véspera de uma Páscoa. Jesus chama os seus discípulos, e como vocês viram aqui, tem 4 narrativas que se completam, cada um dos evangelhos vão contar esse momento da ceia, mas o certo é que Jesus chama seus discípulos, fala: entra na cidade, vocês vão ver um homem carregando um pote de água, vai atrás desse homem, fala com ele, fala para ele falar com o senhor dele, que é para ele deixar vocês entrarem lá e organizar uma festa na casa dele, que a nossa ceia vai ser lá. Estranho, né? Só que Jesus sabia de tudo e ordenou, e eles foram, encontraram o homem, chegaram no dono da casa, o dono da casa arrumou uma grande sala, a Bíblia diz, com muitos móveis, tudo organizado, e lá eles começaram a celebrar a ceia do Senhor na véspera da Páscoa. Até esse momento, os discípulos não têm consciência plena, apesar de Jesus já ter dito em outros momentos, mas eles ainda não entendem bem, que está próximo à morte do Senhor Jesus Cristo. Naquela noite, como eu li aqui, o Senhor Jesus vai revelar para eles: vocês estão vendo esse pão que eu estou partindo aqui para vocês? Esse é meu corpo que é oferecido em favor de vocês. Estão vendo esse vinho que está sendo servido aqui, que todos devem tomar dele nessa noite? Esse é meu sangue que é derramado, será derramado por vocês. É nesse momento que os discípulos assustam. Mas que coisa é essa? O que o Senhor está falando? Pedro é aquele valentão que ainda não foi transformado. Jesus até disse para ele, na narrativa de João, Jesus fala para ele: Pedro, você toma cuidado, porque o diabo quis ir andar com você e eu o impedi. Mas o dia que você converter, você vai entender isso. Pedro: não, o senhor não vai morrer não, eu vou com o senhor até a morte. E aí é onde Jesus diz para Pedro: meu filho, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. É nessa mesma noite também que Jesus lava os pés dos discípulos, dando exemplo a eles de como deveriam ser humildes e considerar uns aos outros. E então Jesus, nessa noite, revela a sua morte, que acontecerá no domingo. Isso é quinta-feira à noite, e a morte vai acontecer no domingo. Mas o principal é Jesus revelando a eles que a morte dele, como foi aqui na narrativa bíblica, era para perdão dos pecados deles e dos meus pecados. E aí Jesus vai instituir a ceia. Sabe por que você está aqui? Porque Jesus falou naquela noite: façam sempre assim, comemorem, celebrem a ceia do Senhor. No Velho Testamento, no Antigo Testamento, eram os holocaustos que eram oferecidos, o cordeiro que era oferecido, comiam de novo os pães asmos, as ervas amargas, né? Na nova aliança, que é após Cristo, nós não fazemos isso mais. Sabe por quê? Porque lá no Antigo Testamento foi oferecido um cordeiro, e todas as vezes que a festa se repetia, novos cordeiros eram mortos e oferecidos, não é assim? Mas o cordeiro que se ofereceu na nova aliança, no domingo de Páscoa, ele era suficiente para perdoar todos os nossos pecados, e não há mais sacrifício para isso. É o sacrifício único de Jesus por nós. Por isso nós não matamos cordeiro de novo. Por que nós comemos pão e bebemos vinho? Porque nós estamos fazendo o que Jesus falou: celebrem a ceia, comem o pão. Já não é sem fermento mais, porque para nós isso não tem sentido. O judeu que ainda não crê em Jesus, ele ainda continua todos os anos matando cordeiro, comendo pão asmo, ervas amargas.
Eles colocam o alface num líquido lá que amarga e comem o alface e outras coisas que eles põem na mesa. Nós não fazemos isso mais, porque o único sacrifício que foi suficiente foi oferecido por Deus, dando o seu Filho na cruz do Calvário para morrer pelos nossos pecados. Então nós não precisamos dessa cerimoniada toda, nós não precisamos de ficar sofrendo. Para nós entendemos e compreendemos o sacrifício lá quando aconteceu a primeira vez como fato histórico, mas nós não celebramos Páscoa como judeus. Para eles hoje é uma data importantíssima. Para nós, a ceia do Senhor. E aí você vai entender porque a gente sempre insiste pela presença na ceia. Eu aprendi desde menino que dia de ceia não tem aniversário de amigo, dia de ceia não tem viagem, dia de ceia é ceia. Porque a Páscoa para nós se transformou na ceia do Senhor. Na verdade, nós aproveitamos esse dia, a Escola Evangélica Araújo Lima celebra com os meninos, conta toda a história, nós falamos sobre isso nessa noite, mas nós celebramos a Páscoa, toda ceia do Senhor, uma vez no mês. O sentido para nós não é a celebração judaica, ela não tem sentido, porque eles ainda não receberam Jesus. Por isso eles repetem, para nós não. A nossa Páscoa verdadeira, entenda isso. Eu não preciso nem dizer que não é o coelhinho, né? Essa fase nós já passamos, né? Essa fase nós já ultrapassamos. Não é o coelhinho, não é o chocolate, isso é uma cultura pagã que veio através de ovos, depois se transformou em ovos de Páscoa. Enfim, a Igreja Católica, como foi muito comum na Idade Média, pegava a cultura que era do mundo, trazia para a igreja e cristianizava aquela cultura, né? Mas isso nós já superamos. Superamos ao ponto de comer o ovo de chocolate e não tem nada de errado nisso. Tá, irmãos? Se vocês quiserem comprar um ovo de chocolate, principalmente da Lindt lá no Flamboyant, que é caríssimo, mas é delicioso, o pastor aceita como presente e come. Isso não tem sentido nenhum mais, você come por ser gostoso. Mas nós explicamos para as crianças comendo que isso simboliza a morte e ressurreição de Jesus Cristo, que foi oferecido para perdão dos nossos pecados. Então agora, olha só como as coisas funcionam. Quem é o cordeiro sem mancha nenhuma que foi oferecido? Jesus. Você precisa do sangue ou de qualquer uma coisa na porta da sua casa? Você precisa de uma cruz pendurada, você precisa de uma Bíblia aberta para ser um mantra e guardar a sua casa? Não, o sangue de Jesus foi oferecido de uma vez por todas por você. E se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você já está guardado, purificado por esse sangue. E não mais oferecemos sangue então, porque o sangue de Cristo é o que nos purifica de todo pecado e nos traz salvação. É o sangue de Jesus. Nos tira da morte eterna pelo pecado e não da morte física. Lá no Velho Testamento, livrou os primogênitos de morrerem, da morte física. O sangue de Jesus para nós nos livra da morte física. Você vai morrer, irmão, você vai ficar velho, vai morrer, não tem jeito. Ele não nos livra da morte física, mas nos livra da morte eterna, da condenação eterna ao inferno. Então, se eu estou debaixo desse sangue, eu estou livre da morte eterna, da condenação do diabo, de viver com os capetas o resto da minha vida. Essa é a função da Páscoa, da ceia do Senhor. Então agora nós nos alimentamos do Senhor na ceia. Mas alimentar do Senhor é só vir aqui no domingo de ceia, comer o pão, beber o suco. Isso aqui é o que simboliza o que é a nossa vida todos os dias. Lembra quando Jesus começou a falar disso para os discípulos assustaram. Jesus está dizendo, quem não come minha carne, não bebe o meu sangue, não tem parte comigo. Pronto, ficou doido esse homem. Está pregando canibalismo, não pode. E o Senhor Jesus continua falando, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vocês têm que se alimentar de mim. Agora a vida, a proteção para a sua vida espiritual está em se alimentar de Jesus. E alimentar de Jesus, como eu já disse, não é só vir na ceia e fazer essa cerimônia e tomar isso. Isso é só para lembrança, isso é só simbólico. Mas eu me alimento de Jesus todos os dias, lendo a Bíblia, orando, participando dos estudos,
na hora do louvor, cantando e adorando o nome do Senhor Jesus. Eu me alimento dele, das suas verdades, todos os dias. Isso, tudo que eu estou falando, tira de nós qualquer mérito nenhum. Lá, no Antigo Testamento, eram as obras que nos justificavam, era o que nós fazíamos, ou que os judeus faziam, que se justificavam. No Novo Testamento, não há mérito em nós, porque o único mérito está no Cordeiro que se ofereceu. Tito vai dizer assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante ao lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, recebemos a vida eterna. Então, resumindo, nós cristãos não cremos na Páscoa, não celebramos a Páscoa no sentido judaico, da festa religiosa permanente, litúrgica, ritualista, e muito menos no sentido comercial de coelhinhos, que é uma outra cultura. Páscoa para nós cristãos é a ceia e a celebração da vitória de Jesus sobre a morte, representando a libertação do pecado e a promessa da vida eterna. É a passagem da morte para a vida, do velho homem para o novo viver em Cristo. Isso tem a relação que eu li a segunda leitura. Vamos lembrar da segunda leitura que eu fiz então? A segunda parte, aí é Paulo escrevendo aos Coríntios, que vai dizer: livrem-se do fermento velho, para que sejam nova massa, sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. O que tudo isso simboliza para nós? Paulo, quando vai escrever a igreja, que não é judia, não é de judeus, é de crentes, novos convertidos, gentios que converteram, ele vai falar: não adianta você celebrar a Páscoa, se no coração de vocês ainda há o velho homem, com o coração cheio de maldade e de mentira. E aí então nós entendemos, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos vindo diante de Deus, porque primeiro ele fez por nós, mas ele também nos transformou. É uma nova vida. Por isso que Paulo está dizendo: não é com os fermentos velhos, não é com o fermento antigo, vocês têm que ser nova massa, sem fermento. O fermento aqui simboliza aquilo que é o pecado. O fermento aqui simboliza aquilo que nos afasta de Deus. O fermento aqui é aquilo que nos contamina diante daquele que ofereceu o seu sangue para o perdão dos nossos pecados. E aqui, como sempre temos ensinado, há um exercício, para além da presença do Espírito Santo, há um exercício em nós de deixarmos aquilo que nos contamina e que nos afasta de Deus, o pecado. Então não é só sobre o que Cristo fez, é sobre ser uma nova criatura. Páscoa significa passagem, pular por cima ou passar. Esse é o sentido original lá dos judeus. Por que era passagem? Porque quando o anjo da morte passasse e visse o sangue no umbral, ele passava, ele não parava para matar o primogênito, ou pulava aquela casa, por isso que também tem o sentido de pular. Então Páscoa é passagem. E o que é essa passagem para nós, irmãos? É passagem de uma velha vida para uma vida nova. Quem estará com Cristo em glória? Quem receberá a salvação oferecida gratuitamente através de Cristo? Aqueles que passaram de uma vida velha, de pecado, para uma vida nova. Nova massa, sem fermento.
Então, quando nós lembramos da Páscoa, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós precisamos lembrar ou avaliar se em nós já foi feita uma passagem da antiga vida para uma nova vida, ou se ainda o fermento está em nós, ou se ainda estamos colocando fermento na massa, contaminando o nosso corpo com o pecado. Porque se nós, ainda que Cristo tenha oferecido gratuitamente por nós o perdão dos nossos pecados, mas continuamos a praticar o pecado, essa salvação que liberta não da morte física, mas da morte espiritual, concede a vida eterna, não estará em nem você nem em mim. Nem você nem em mim. Relembrando o que acontecia lá no Velho Testamento no Egito, só para você entender melhor, o anjo da morte vai passar. E se a massa que está em nós é com fermento, é contaminação do pecado, ele vai parar para matar. Porque o que livrava era o sangue no umbral e a comida que não tinha fermento. Ou seja, é uma mensagem viva, é uma mensagem poderosa, é uma mensagem de alegria, de salvação, mas também é uma mensagem de exortação, porque aonde há fermento, aonde continua a prática do pecado, aonde ainda continua o domínio do pecado, a morte vai chegar. Não física, porque ela vai chegar física para todo mundo, como nós já dizemos, mas a morte espiritual e a morte eterna. Condenação eterna para aqueles que, mesmo que tenham aceitado a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou não, vão ser condenados. Então só há salvação naquele que, aceitando aquele que oferece a graça e a misericórdia, também permanece comendo dele todos os dias, se alimentando dele. Não há salvação para quem acha bonita a festa da Páscoa. Não há salvação para quem faz um monte de cerimônia na data da Páscoa. A salvação para quem aceita esse sacrifício, que foi gratuito, de forma sincera, e abandona o pecado. Passa da morte para a vida. No domingo, o Senhor passa da morte para a vida. Pastor Gabriel leu aqui, com ele nós morremos e no domingo nós ressuscitamos com ele. Morremos todo mundo com Jesus sexta-feira santa e ressuscitamos todos com ele no domingo, em que naquele momento os judeus comemoravam a Páscoa. Então Jesus ressuscita naquele dia de Páscoa. O fermento velho então é a vida antiga de pecado. Tem gente que está na igreja, foi salva, mas está do mesmo jeitinho do judeu saindo do Egito. Que jeito que era? Nós já falamos tanto aqui. Estava indo para a salvação, está indo para a terra prometida, está Deus guiando eles, e eles com saudade daquilo que estava lá no Egito. Lembrando do alho, lembrando da melancia, dos melões que tinham lá no Egito. Tem gente que está dentro da igreja, aceitou a salvação, Deus abençoou, está regenerando ele, está modificando, mas está sonhando com o que vivia no mundo lá fora. Tem até gente que conta vantagem, pega pregação para dizer: eu bebia, irmão, eu tomava mais do que todo mundo. Eu era devasso, pegava todas, no final de semana, o passado rodo. Tem gente que conta com alegria aquilo que viveu lá no mundo passado. Está igual os egípcios, está igual o povo de Deus saindo do Egito, recebendo a salvação, indo em direção à terra prometida, mas pensando nas coisas ruins do passado. Então o fermento velho, em outras passagens nós vamos encontrar tanta coisa que representa esse fermento velho, mas por exemplo, a murmuração, a idolatria, a imoralidade sexual, o furto, a avareza, a calúnia, o alcoolismo, o orgulho, a maldade, a perversidade. E aí ele vai falar: a massa nova é sinceridade e verdade, santidade, pureza e uma nova vida. Não dá, irmão, para você dizer que agora você participa do corpo e do sangue de Cristo, que você entende a Páscoa, que você celebra a Páscoa, mas sua vida, eu olho para ela continua sendo a mesma que era antes de você aceitar a Cristo. A maldade ainda está presente. Você ainda ama a filha do diabo. Quem é a filha do diabo, irmãos? A mentira,
A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Você ainda é apaixonado da filha do diabo. Nos vícios, no domínio pelo pecado, na imoralidade sexual, na corrupção, no passar o outro para trás, no ter lucro desonesto, no humilhar o irmão, não agir com humildade, com acolhimento, não ver a necessidade do próximo. Isso é massa velha com fermento. Mas a massa nova é sinceridade, verdade, santidade, pureza e uma nova vida, como está em Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Como já explicamos aqui muitas vezes, não estamos falando sobre perfeição, porque perfeito é apenas aquele que nos chamou. Estamos falando de gente que, entendendo a mensagem do Evangelho, entendendo que o Deus se ofereceu por você, agora vem se alimentar dele todos os dias, para nele encontrar força para vencer o pecado. Comete um erro ali, não conta papo desse erro, não tem satisfação nessa falha, não tem satisfação numa queda, ao contrário, o coração dói, a alma geme e volta para os pés do Senhor e alimenta mais um pouco. Não há prazer no pecado. Então essa nova vida atesta o que realmente nós encontramos, se encontramos em Jesus. Gálatas 5, capítulo que fala das obras da carne e o fruto do Espírito, vai dizer: ora, as obras da carne são manifestas como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto, como antes já adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo já crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Então, naquele que é o Cordeiro, não dos judeus, mas o que foi oferecido na sexta-feira, nós encontramos vida e a passagem da vida velha para uma nova vida. Jesus encontra com a mulher samaritana e oferece a ela graça e misericórdia. Aliás, com a mulher adúltera e oferece a ela graça e misericórdia. Ah, mas ela não é uma adúltera, ela não tem que ser apedrejada, ela não está cumprindo a lei de Moisés? O Senhor não oferece graça? O Senhor oferece graça e termina dizendo a ela: vai e não peques mais. Tem gente achando que com Jesus amorzinho, deixa permanecer como está, ele respeita e ama a todos. Não, quem mais falou de inferno no Novo Testamento foi Jesus. Jesus falava de condenação eterna o tempo inteiro. Então Jesus, que é amor e oferece amor, também diz que aquele que permanece no pecado vai ser condenado para o inferno, para a morte eterna. Nós não podemos mudar a verdade. Ele diz para aquela mulher: vai e não peques mais. É uma nova vida. Então, para nós chegarmos aqui ao final dessa mensagem, nós precisamos entender, meus irmãos, que então Páscoa é passagem, é mudança, é estar num ponto e ir para outro. Em muitos de nós, Deus ainda está mudando, fazendo a regeneração, mudando o modo de pensar. Falei sobre isso aqui, domingo passado na escola dominical. Primeiro ele começa, ele não nos justifica, paga o nosso pecado, nós nos tornamos justos, amém. O dia que ele morreu na cruz, Paulo vai falar assim, ele pegou a escrita da dívida que era contra nós, a promissória, e foi lá e pregou na cruz, falou: estou pagando por pecado de todo mundo. Eu acho interessante porque Deus tinha todo o poder para dizer: estou perdoando todo mundo. Só que o diabo ia jogar na cara dele, mas é fácil, aí todo mundo peca, o Senhor só chega e fala: perdoei. Não, tinha que ter um cordeiro para ser oferecido, para pagar o pecado. O Senhor, o nosso Deus, Ele não dá golpe, Ele não passa para trás. O que Ele fez? Não, eu dou o meu filho para pagar a dívida. Ele não deu calote na dívida não, irmão.
Ele foi lá e deu o filho dele para morrer no nosso lugar e pagar pelos nossos pecados. Ele não é caloteiro, mas ele está dizendo para nós, é uma nova vida. O que você está fazendo para viver uma nova vida? Você está celebrando o pecado na sua vida? Você está errando, pecando, e isso para você é motivo de alegria? Você vai de novo, você não procura alimentar do Senhor e mudar, não há uma mudança? Então o anjo da morte vai passar, e ele vai parar na sua casa. E aí haverá morte espiritual e morte eterna. E eu pus algumas coisas que eu lembrei aqui que a gente pode falar sobre passagem. Primeiro, linguagem decente. Tudo isso aqui eu podia citar um versículo para cada um, mas o tempo não dá. Mas é baseado naquilo que eu vejo na palavra de Deus. Há uma passagem em nós de uma linguagem decente para um falar que edifica o outro, de orgulho para humildade, de roubo e enganação para trabalho digno, de mentira para a verdade, de vingança para um coração perdoador, de um pessimismo para um otimismo baseado na fé em Deus. Não é um otimismo de coach, não. Tudo vai dar certo, só pensamento positivo. Não, é fé naquele que eu creio. Da estagnação para a participação. Eu faço parte, eu participo, eu não fico aqui parado, estagnado. Eu estou vendo que eu posso fazer algo para a obra do Senhor, eu faço. Da ignorância para o conhecimento, conhecimento que vem através da palavra de Deus, da ira para a paz. Paulo vai dizer que a paz seja o juiz em seu coração, dos vícios para o domínio próprio, para vencer esses vícios, tendo o auxílio do Espírito Santo, da tristeza, de uma vida de amargura, de tristeza, para alegria. Paulo vai dizer: alegrem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor. Da ansiedade para descanso no Senhor. Paulo vai escrever à igreja de Filipenses: não estejais ansiosos por coisa alguma, mas antes todos os seus pedidos sejam apresentados em súplicas e orações diante do Senhor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos sentimentos e os vossos corações em Cristo Jesus. Então é a passagem da ansiedade para uma vida de dependência e de fé e de descanso no Senhor, do medo para a coragem, de uma vida de derrota para uma vida vitoriosa, da sexta-feira da morte para o domingo de vida. Em Cristo, nós saímos da sexta-feira da morte e passamos para o domingo de vida e celebramos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É só a graça e a misericórdia dele. Nós somos terríveis pecadores. Nós somos terríveis pecadores. Se você é um visitante, veio nessa igreja e esperou encontrar aqui um monte de gente perfeita que faz exatamente como Cristo quer, você veio no lugar errado. Aqui tem um monte de gente cheia de defeito, mas tem um monte de gente querendo acertar e seguir a Jesus Cristo e deixar a velha vida e viver uma vida nova com Ele todos os dias. E por isso, vem para a igreja se alimentar do corpo e do sangue de Cristo, seja na ceia, seja nos demais cultos, na pregação da palavra, na celebração, nas festas, em tudo eu estou nesse meio, porque eu quero me alimentar desse Jesus e largar a minha velha vida. Essa é a Páscoa para nós cristãos, a verdadeira Páscoa, a passagem do velho homem para uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Vocês podem estar de pé e nós orarmos. Que o Senhor possa falar melhor na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, traduzir isso de forma melhor a todos nós, e que encontremos nesse Senhor graça e misericórdia, porque Ele tem para oferecer, e ao encontrarmos, que nós possamos orar: Senhor, me dê o Teu Espírito Santo. Eu estou com a vontade todos os dias de vencer o meu pecado, todos os dias eu estou desejando largar o velho homem, Senhor. Ainda que em algum momento eu erre, eu caia, mas eu quero dizer para o Senhor: me dá o Seu Espírito Santo, para que eu não volte a cair novamente, para que eu vá e não peque mais. Que o Teu Espírito Santo faça a obra completa
no meu coração, na minha mente. Pai querido, nós te louvamos por essa oportunidade, Senhor. Nós te louvamos pelo seu sacrifício vivo na cruz do Calvário, Senhor. Nós te louvamos por podermos celebrar, Senhor, nesse domingo de Páscoa, a ceia do Senhor. Celebrar, Senhor Jesus, o momento em que o Senhor foi oferecido, Senhor, para perdão dos nossos pecados. Celebrar, Senhor, comendo aqui esse simples pão, bebendo esse simples suco de uva, Senhor, mas lembrando da sua morte, da salvação que encontramos em Ti, arrependendo dos nossos pecados, Senhor, desejando uma vida nova todos os dias, Senhor, e assim um dia, ainda que já tenhamos passado dessa vida terrenal, nós descansaremos contigo em glória. A condenação, o anjo da morte não passará sobre as nossas vidas, nem nas nossas famílias, porque o Senhor é o nosso protetor. Na permanência do Senhor, na obediência à tua palavra, no alimentar do Senhor, nós estaremos protegidos de todo mal. Nós te pedimos, nós te agradecemos, nós te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus.